O quanto dói para algumas pessoas esse tema. O quanto é difícil trabalhar o perdão dentro da igreja. Por que o perdão é difícil dentro da igreja? Porque nós somos humanos. Nós não nos tornamos super-humanos quando nós aceitamos Jesus. Nós somos humanos e somos imperfeitos. O perdão é algo libertador. O perdão é algo que nos transforma. O perdão é algo essencial. A palavra nos traz a ideia de perdão relacionada a agradar a Deus. E tem gente ainda no discurso, né? Eu não perdoo, não. Quem perdoa é Deus. Não é assim. Quando nós falamos com o nosso Deus, através da oração que o nosso Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós temos que perdoar. Agora, a raiz do perdão, ou seja, o que originalmente nos leva a perdoar é Deus. E eu quero trabalhar isso com vocês essa manhã. E o passo principal é a compreensão. Olha lá. A minha pergunta é: como perdoar quem nos ofende? Como perdoar o assalto, a violência, o assédio, o abuso, a traição, a mentira? Como perdoar a rejeição, a agressão, a tortura, a mentira, a acusação, a humilhação? Como perdoar quem traumatizou? Como perdoar se eu estive dentro de um lugar criança? Eu recebi perseguição, eu fui violentado ou violentada. Como perdoar, irmãos? Como perdoar? Por isso que o tema da ministração de hoje é: a raiz do perdão é Deus. Porque só perdoa quem encontra o amor de Deus. Só há perdão quando nós encontramos o amor de Deus. E nessa manhã eu quero trabalhar esse tema visando algo que é importante. Nós vamos buscar a origem verdadeira que torna o ato de perdoar possível. Irmãos, é possível. Pastor, o senhor não está entendendo. Eu fui humilhado dentro de uma casa, dentro de um lugar, me colocaram numa situação. Desde criança eu não tinha como me defender. Eu fui abusado, eu fui violentado, eu experimentei a perseguição, a rejeição desde a minha infância. Como é possível o perdão, meu irmão? Como é possível, pastor Jonas, o perdão? Porque nós precisamos entender, se nós buscarmos perdoar de nós mesmos, não há capacidade. Não está aí. Não tem capacidade. Por isso que nós temos que hoje investigar a origem verdadeira que torna o ato de perdoar possível. Existe um ponto sensível dentro da igreja, no nosso relacionamento com Deus, que é que nem um balão bem cheio, bem perolado, aquele balãozinho que aí chega, tá tudo certo, mas aí chega uma hora que vem alguém com um alfinetezinho e faz assim, pá, e estoura aquele balão. Aí você vai ter que buscar, encher um novo balão para você reconstruir. Sabe por que isso está acontecendo na vida de algumas pessoas? Está seco. Ele murcha e depois ele tem que buscar novamente se reerguer. Ele cai e ele tem que novamente se levantar, porque ainda não descobriu a origem. Porque ainda não descobriu a essência. O verdadeiro, a raiz do perdão está em Deus. E aí, só é possível perdoar porque eu encontrei perdão em Deus. Eu só consigo dar amor porque eu encontrei o amor em Deus. Eu só consigo lembrar daquele mal que eu passei dentro daquele lugar, com aquelas pessoas, porque Ele me ensinou a amar. Porque se não fosse Ele, todas as vezes eu seria caído. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que é tremenda. Jesus foi provado pelos saduceus, aqueles grandes conhecedores da palavra e que habitavam na governabilidade dos templos. Os saduceus não só
eles eram influentes no seu conhecimento, como os saduceus também, além da sua profundidade teológica e a sua capacidade de aprendizado, eles também tinham influência política. E aí eles, não acreditando numa ressurreição, que existe a vida após a morte, eles questionam Jesus. Só que eles questionam com um argumento muito raso, vazio. Eles começam a questionar: olha, vi uma mulher, e essa mulher era casada com um homem que tinha 7 irmãos, aí a lei diz que quando ele morre, o irmão tem que assumir. Aí acontece que essa mulher ficou viúva e casou com o irmão, o outro irmão morreu, e aí, no fim das contas, lá no paraíso, na outra vida, querendo testar Jesus. Essa mulher vai ser mulher de quem? Se ela passou por todos os irmãos. Aí Jesus fala: engraçado, vocês erram por não conhecer nem a palavra e nem o poder. E Jesus fala: meu amigo, minha amiga, onde nós vamos, ninguém se dá o casamento, ninguém está buscando casamento, seremos que nem os anjos. Nós teremos a única função de estar em comunhão. Ninguém será destinado a tal coisa, ou será determinado tais afazeres. Haverá uma outra estrutura. Para de perder tempo com isso. Aí um outro, tentando testar Jesus, fala: olha, mestre, então resume para nós os mandamentos mais importantes. Jesus já naquele seio daquela, no centro daquela posição que ele sabia a intenção dos pensamentos, Jesus fala assim: eu vou resumir. E aí você vai abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22. Vamos lá comigo? Mateus capítulo 22. Dentro desse contexto, Jesus mais uma vez é colocado à prova. Lá no versículo 34, o maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, que foi isso que eu estava falando sobre a vida pós-morte, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mas Jesus não fica satisfeito, ele fala: vou falar o segundo. Está tudo resolvido com Deus? De coração, de alma e de entendimento? Está tudo certo com Deus? Então tem que estar certo com você e com o próximo. Porque o segundo, ele diz assim, olha que interessante: e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele está falando: profeta só é profeta se ama a Deus, a si mesmo e ao próximo. Igreja só é igreja se ama a Deus, a si mesmo e o próximo. Ele está falando: tudo depende dessa tríade: Deus, a mim e ao próximo. Só que as pessoas estão errando quando pensam que é assim: Deus, o próximo e eu. Não. Primeiro eu tenho que estar ajustado aqui. É por isso que o perdão, a origem está em Deus. Porque quem está machucado não perdoa. Quem está ferido não perdoa. Quem ainda sangra não perdoa. Por isso que Jesus vem. E quando ele fala do maior mandamento, amar a Deus, ele está falando: primeiro, esteja equilibrado, esteja curado, esteja transformado. Porque quando você estiver em Deus, e Deus e o teu amor estiver em ti, haverá, portanto, a capacidade do perdão. Mas primeiro se reestrutura, primeiro se cure, primeiro tenha uma relação com Deus. Os mandamentos mais importantes revelam para nós o processo do perdão.
Jesus estava falando para estes irmãos que não há profeta que seja profeta se não tiver esse equilíbrio. Não há nenhum talento que produza frutos se não estiver nesse equilíbrio. Está na hora de nós estarmos plenamente conscientes do que Deus tem para fazer aqui nessa manhã. Então eu quero tratar com vocês a ideia do perdão, trabalhado primeiro na cura que Deus tem para cada um de nós. Você pode perdoar se você primeiro foi perdoado, sarado, tratado, amado e curado. Posso ouvir um amém? Amém. Se de repente alguém leva um corte profundo na mão, aquilo vai doer muito, vai sangrar, você vai ter que cuidar por muitos dias, vai ficar dolorido. E quando aquilo passa, quando aquilo melhora, fica uma cicatriz, porque isso traz a lembrança do ato. Mas com o tempo você vai apertar, você vai poder movimentar a mão, você vai poder retomar a tua vida normal, mas está lá, Marco. Contudo, quando eu aperto já não dói mais. É isso que Deus faz na nossa vida. Nós vamos conhecê-lo cheio de marca. Cheio de machucado. Os machucados serão tratados. Ao ser tratados serão curados, cicatrizados, mas ficará lá o sinal como prova de que nós encontramos um Deus que cura. E quando Ele cura, Ele deixa ali a marca para que nós possamos lembrar que Ele passou por nós e nós também fomos tratados por Ele. A diferença entre esquecer e perdoar: eu não vou esquecer, mas todas as vezes que apertar já não vai doer mais, porque Ele cicatrizou, Ele cuidou. Eu posso lembrar do ato, aquele dia, na hora daquela discussão, aquele homem ou aquela mulher enfesada pegou a faca e me cortou, mas Ele curou, Ele cuidou. Está aqui a lembrança, mas eu fui tratado. Hoje eu estou falando sobre isso. Para perdoar é o tratamento primeiro entre eu e Deus. Cuidado com aquelas ideias, né? Irmão, você tem que perdoar, vai lá, mesmo que você não liberou perdão, vai lá e fala. Já ouvi essas insanidades assim. Às vezes está sangrando, Deus está cicatrizando, Deus está chamando para perto. A ovelha estava distante, Deus traz assim, começa a tirar tudo aquilo que está emaranhado no pelo, tudo aquilo que está sujo, Ele começa a limpar e vem um atordoado e diz: vai logo, você tem que liberar perdão. Calma, Deus está tratando. Exceto quando a pessoa já está no leito de enfermidade, aí a gente precisa desempenhar, mas a gente fala sobre isso mais tarde. Aquele que ama a Deus é capaz de perdoar. Essa frase ela diz o seguinte: se eu encontrei amor verdadeiro, se eu encontrei um amor que me trouxe cura e que cicatrizou as minhas feridas, aí então eu sou capaz de amar as pessoas. E quando eu falo em amar, eu não estou falando de amor de afeto, de presença. Eu estou falando de amor que não quer o mal, que não deseja a malignidade. Porque tem gente que pensa que depois do perdão tem que ter a transformação, a renovação do que era antes. Não, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Mas hoje eu quero trabalhar algumas coisas. Quando Jesus fala assim, o primeiro e o maior mandamento, o primeiro ponto que Jesus cita quando nós estamos no amor de Deus é o coração. Ele está falando das suas emoções que precisam ser curadas. Quando você encontra Deus, os seus sentimentos estão todos conturbados, e ao encontrar-se com Ele, por isso que tem aquele monte de balãozinho ali, ó: tristeza, rancor, mágoa, desilusão, sei lá, tem uma série de coisas que estão desencontradas. Então o centro de tudo começa a encontrar o teu eixo na presença dele. Na presença dele, aquilo que está misturado, sentimentos que não são compreensíveis, as coisas que estão emaranhadas, primeiro ele vai, o meu amor com ele, o meu encontro com ele vai ajustar tudo dentro de mim. Aquilo que está fora do lugar, primeiro ele vai ajustar, ele vai colocar as coisas no teu devido lugar. Calma, filho, não é assim que você deve continuar. Eu estou aqui, coloca tua cabeça no meu ombro.
E eu vou cuidar de você. Primeiro o coração. Eu amar a Deus, eu preciso conquistar com tudo isso ajustado. Porque aí, com Ele no controle dos meus sentimentos, Ele no centro das minhas emoções, eu posso de verdade compreender esse amor de Deus. 2. Amar com a alma. A alma, irmãos, interessante isso. Ela expressa algo próprio que só Deus pode sondar. A alma está para Deus como aquele tesouro precioso reservado dentro de nós. Deus acessa a nossa alma porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas a alma, nossa alma, o lugar onde nós reservamos as nossas emoções, onde nós temos a intelectualidade, onde nós temos a percepção, a sensibilidade, todo esse mover da alma, da nossa personalidade, do que nós somos, Deus acessa, mas infelizmente nós permitimos que outras pessoas acessem. E aí é que mora o perigo. Quando Jesus fala amar a Deus de alma, Ele está falando deixa Ele acessar onde só Ele pode habitar. E aí a gente abre as portas e as possibilidades para tantas outras condições e pessoas. Irmãos, eu vou falar uma coisa sincera para vocês. Quantas vezes o choro de uma pessoa na igreja não é um choro de tristeza, é um choro da alma. Porque aquilo está profundo, passou de um sentimento, está alojado numa intimidade que foi acessada onde poucos têm acesso. Irmãos, às vezes nós, sem nenhuma sabedoria, a gente pega a chave que dá acesso ao âmago, ao íntimo, e nós simplesmente entregamos a pessoas extremamente violentas, pessoas completamente fora do ajuste do padrão em que existe o amor. E a gente simplesmente abre. Por isso que a Bíblia fala uma coisa, e eu quero reforçar isso: entrega o teu caminho ao Senhor. Mas não entrega só não, confia, e Ele tudo fará. Entregar é a confiança de você entregar na mão e falar, tá aí, eu te dou. A alma tem sido acessada por pessoas mal intencionadas, e por isso nasce a necessidade da recomposição, perdão. Quando você vê, irmãos, aquele segredo que você não queria compartilhar com ninguém, está na boca de todo mundo. Aquela situação familiar que a pessoa entrou dentro da tua casa, viu, se espalhou, e aí a alma fica abatida, porque nós não resistimos. Nós abrimos a guarda e deixamos a fortaleza exposta. Depois o nosso Jesus ensina a amar a Deus com todo entendimento. Olha aí, irmãos, isso aqui é uma base fundamental. Você quer amar a Deus? Estude, ouça, fale. Você quer amar a Deus? Se debruce na história, se debruce nos testemunhos. Você quer amar a Deus? Veja a trajetória do Evangelho, a esperança de um novo amanhecer com o surgimento da promessa que se cumpriu através do Messias, o Cristo do Deus vivo. Quem quer amar a Deus tem que construir um amor sólido com Ele, buscar a Deus. A Bíblia fala, busque a Deus enquanto você pode achar, enquanto a sua mente está sã, a sua capacidade de assimilar ainda está aí em vigor. As pessoas estão primeiro buscando em primeiro lugar os seus prazeres, os teus interesses, e aí vem Jesus e fala, não, para você ter um amor, para você cumprir a verdadeira lei, o verdadeiro mandamento, amar a Deus é conhecer a Deus, investigar este Pai amado que tem entregue a nós o amor real e concreto. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã, perdão está ligado ao coração, perdão está ligado à alma, e o perdão está ligado à compreensão. Muitas pessoas estão lidando com o perdão de forma leviana. Ah, eu perdoo porque a igreja, se eu não perdoar, o pastor não vai me dar um cargo. Eu vou perdoar porque eu sou crente. Não, você vai perdoar porque você encontrou o verdadeiro amor de Deus. Você vai perdoar porque Ele tratou o teu coração, a tua alma, e você tem compreensão plena do que é isso. Essa base do entendimento
ela tem sido muito pouco administrada dentro das igrejas. A gente trata muito o perdão na base do emocional. Vai lá, irmão, perdoa, ele não vai fazer de novo, não. Você não tem sentimento, não. Aí o irmão vai lá, puxa o tapete de novo, te machuca. Aí vai lá, ô irmão, perdoa. Vai lá para você tomar ceia. Perdoa. Aí o irmão com aquele ódio, aquela raiva. O irmão, vem cá. Perdoa aí. O outro com mais ódio ainda, está perdoado. Vencer, mestre chama, vencer. Vou dar meu dízimo. Ainda bem que eu pedi perdão. Estava com ranço daquele cara. Pedi um perdãozinho e já resolveu. Ó, estou até me sentindo aliviado. Aí vou entregar o dízimo. Não vou aceitar não, porque o perdão não foi verdadeiro. Deixa aqui no altar e vai resolver primeiro. Não sou eu que digo isso. Conserta primeiro. Só quem foi consertado, só quem foi trabalhado, quem foi curado, está aí cicatrizado aqui, ó, é capaz de falar: meu irmão, está perdoado. Eu te amo porque Jesus me amou primeiro e eu encontrei o verdadeiro amor nele. Agora, o tema que eu quero trazer aqui como principal. Existe uma ordem que a gente não pode inverter. Eu amo você, mas antes eu me amo. Eu preciso curar-me, eu preciso estar rendido, totalmente prostrado ao Senhor. Ame aos outros como você ama a si mesmo. E é nesse ponto que eu quero te convidar nessa manhã, irmãos. Não espere ninguém falar que você é. Não espere ninguém levantar o moral. Não espere ninguém chegar e declarar publicamente o que você é ou as suas qualidades. Eu quero falar para você, Jesus, quando falou se ame, ele está falando se enxergue. Jesus está falando para você pedir perdão. Primeiro você tem que se perdoar. Porque dentro do ambiente que você cresceu, de repente você cresceu dentro do ambiente que a pessoa que deveria te amar, te acolher, te xingou, te humilhou, te definiu como uma pessoa sem nenhuma capacidade, inábil. E de repente você foi criado nesse ambiente hostil. Hoje o Senhor está falando: enxergue você, tudo que você é, as suas qualidades. Não espere por ninguém. Primeiro você, se cure. Jesus disse também: amar o próximo como a si mesmo é admita, irmão, admita, irmã, temos defeito. Admita a sua debilidade, admita as suas fraquezas. Eu não estou falando para você se conformar, estou falando para você admitir: sim, eu não sou detentor de todo o poder, eu não sei fazer tudo, eu preciso de ajuda. O Senhor está falando: amar a si mesmo é você ter consciência das suas limitações. Se você tem consciência das suas limitações, as pessoas não vão acessar as suas fragilidades. Porque haverá um tempo que você vai falar: opa, aqui você não vai entrar não, porque aqui é só eu e Deus. Aqui você não toca, aqui você não fala, porque é uma questão muito sensível. Então eu conhecendo as minhas limitações, você não vai entrar e não vai destruir. Existe uma porta aqui, que você vai dar a chave só para um entrar. Aí tem a música que eu acho que vocês conhecem: oi Jesus. Conhece, né, irmãos? Oi Jesus. Só ele pode entrar. Glória a Deus. Tem irmão curioso que fica lá assim na fresquinha, assim: opa! Aqui não, porque aqui tem sensibilidade que só ele pode ver. Você não vai entrar. Jesus está falando: admita os teus defeitos, porque admitir os defeitos é dar para ele a condição dele curar. Mas nós, o que nós fazemos? Nós damos a chave para qualquer um entrar. Aí acessa a alma. Nós ficamos tristes ao ponto de não entender, de não compreender. E hoje também Jesus está dizendo: crie dependência, independência. Se você está fazendo alguma coisa, não espere ninguém falar assim: olha que lindo, olha, será que a Márcia vai me ver aqui? Será que a
Regina está notando o que eu estou fazendo? Meu irmão, minha irmã, cria independência. Dê o teu melhor, porque quem está vendo é o Criador e Consumador. É Ele que é o importante. É Ele que vai trazer na sua vida a real importância daquilo que você precisa. Entenda a sua importância. Conquiste respeito. O Senhor está falando, você tem que perdoar bem, mas seja uma pessoa que coloque na relação respeito. Peraí, irmão, desculpa, mas não me sinto confortável ainda de levar ninguém para minha casa. Ué, quem disse que você tem que abrir a fortaleza da tua casa para qualquer pessoa? Ô irmão, é o seguinte, nós somos amigos. Lembra o que aconteceu ontem? Fala aí para mim. Você sabe que comigo morre, né? Mas ele ressuscita 2 dias depois, quando está no... Às vezes nem 2 dias, né? Às vezes o irmão está confessando algo da sua intimidade, os dedinhos já estão ali. Vamos orar pelo pastor Jonas. Cuidado com aquela brincadeirinha assim, que te destrói, e no finalzinho fala assim, ah, mas é só brincadeirinha. Cuidado. Imponha respeito. Desculpa, meu irmão, não gostei. Isso me fere. Eu não quero mais isso. Cuidado com aquela piadinha, ah, mas você sabe que eu estou brincando. Não, meu irmão, isso me fere, não gosto. O Senhor está falando, imponha respeito. Porque quando você estiver machucado, o da brincadeirinha se vira e vai embora. E Jesus tem que mais uma vez estender as mãos. O Senhor está falando, ame a si mesmo. Amar a si mesmo é criar proteção, fortaleza. Cuidado quem entra na tua casa, cuidado com aquilo que você está falando, guarde os teus sonhos. O Senhor está falando, antes de você liberar perdão, o perdão é tratado entre eu e você. O Espírito Santo está falando nesta manhã, existe primeiro um agir de Deus pessoal, íntimo, entre você e o teu Criador. Perdão tem que ser necessário, mas antes eu preciso estar preparado para perdoar. Posso ouvir um amém? E aí eu termino essa ministração dizendo assim, para de ingenuidade, irmãos. Perdoar não é sobre alimentar sentimentos, afeto, simpatia e carinho. O que eu quero falar para você nessa manhã, quem disse que aquela pessoa que abusou, te violentou, te machucou, você tem que ter carinho, afeto? O Senhor está falando, não deseje mal. Ai, pastor, mas tantas vezes eu perdoo. Ele faz a mesma coisa. Imponha respeito, limite. O Senhor está falando nesta manhã que perdão não está ligado a ser companheiro, amigo. O perdão está ligado, eu não quero mais o teu mal, você está livre e eu estou liberto. Cuidado, irmãos, que tem gente que ainda pensa que o perdão é você ser capacho, zombaria. Ai, mas ele é assim mesmo, ela é assim mesmo, ela tem essa brincadeira. Não, meu irmão, imponha respeito. Na minha relação com Deus ninguém toca. Na minha relação com o corpo ninguém toca. Ele me levantou e eu fui sarado e sou capaz de perdoar, porque Ele me amou primeiro. Cuidado com esse tipo de coisa. Eu estou vendo algumas relações conturbadas, porque Ele é assim mesmo. Se Ele é assim mesmo, o Senhor precisa mudar a vida dele. Se ela é assim mesmo, o Senhor precisa mudar a vida dela. Ai, pastor, o senhor sabe, né, que a gente tem andado juntos, mas é que ela tem a língua meio solta. Eu amo ela. E mesmo assim, a gente continua fazendo as mesmas coisas. O Senhor está falando, mude. Se você quer entender o que é perdão, guarde a sua fortaleza. Proteja-se a si mesmo. Abra sua Bíblia e nós vamos terminar em 1 Coríntios 13, dos versículos 4 a 7. E eu estou falando de amor verdadeiro, hein? O amor verdadeiro não é de uma parte só, são 2 pessoas ou mais envolvidas. Se você ama sozinho, não é amor. Se respeite, coloque limite. O amor é paciente, posso ouvir amém? Mas é a paciência dos 2 lados. É a paciência dos 2 lados. Se não tem paciência dos 2 lados, não é amor. Não tem envolvimento. Se não tem paciência dos 2 lados, não tem envolvimento. O amor é bondoso. Amém, irmãos? Amém. Aqui não está dizendo o amor é boboso.
bobo, é bom. Bom, mas não é bobo. A bondade, ela está muito no intelectual. Porque quem tem o coração sarado, transformado, tem uma relação com Cristo, enxerga a maldade em algumas pessoas. Pastor, então tem que escolher ser bom. A sua atitude pode ser boa no geral, mas há pessoas que não merecem a sua bondade. Pastor, então tem que ser mal? Não. Você tem que afastar-se dessa pessoa. E essa pessoa afastada de você não alcançará a sua bondade. Não é que você não quer dar, é porque ela não quer receber a tua bondade. É isso que o Espírito Santo quer falar. É sobre isso. Não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Não maltrata. Amém, irmãos? Amém. Não maltrata. Não procura seus interesses. Vou colar no irmão ali porque tem alguma coisa que me interessa. Tamo junto, irmão. Aí depois que conquista, nem lembro o teu nome. Como é mesmo seu nome, irmão? Desculpa. Ai, tem uns devaneios. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Tem gente que não lê isso. Amor não tem injustiça. Pera aí, irmão. Como que tem injustiça se na minha relação com você eu sou humilhado, desprezado? Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu termino dizendo assim, irmãos: quem dera se dentro da igreja todos os irmãos fossem bonzinhos. Amém, irmãos? Amém. Olha o cenário. Vamos botar um cenário. Os irmãos, tudo legal. Tudo legal, os irmãos. Aí você olha até e diz assim. Mas tem uma coisa que a gente esquece. O que eu sou aqui dentro, eu tenho que ser lá fora. Como que eu visto veste sacerdotal para vir no altar? E lá fora, no ambiente qualquer, eu estou mostrando partes do meu corpo que só Jesus tinha que ver, ou a pessoa que dorme comigo, que eu aceitei como minha esposa. Não dá para entender vestes sacerdotais só na igreja. Comportamento só na igreja. E aí, sobre o perdão, Deus tem que me perdoar, mas antes disso eu preciso entender que ser perdoado por Deus é passar por um tratamento para perdoar também. Então, meu irmão, estou falando para você de tratamento. Deus está fazendo um tratamento na vida da paz. Tratamento sobre o perdão. Sobre o perdão. E esse perdão é primeiro na minha relação com Deus. Deus me perdoa, Deus trata as minhas feridas. E Ele que é a raiz do perdão. Quando eu encontro o verdadeiro amor e perdão, eu estou pronto para perdoar. Existem pessoas aqui que vocês nem imaginam do processo de perdão, de dentro da tua própria convivência familiar, que passou coisas horríveis. E que hoje, mesmo com todas as marcas e cicatrizes, está em pé, adorando, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Amém?